Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo do DIGO, Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gêneros de Goiás. O festival aconteceu agora em novembro, mas como vocês já sabem, o nosso trabalho não para e nós não podíamos deixar de passar sobre a questão do Dezembro Vermelho e falar de algumas situações referentes à nossa saúde, a saúde LGBTI, que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos aqui com grandes convidados, pessoas incríveis, que realmente entendem do assunto, para poder falar um pouco sobre isso. E eu queria que todo mundo se apresentasse, começando aí pelo Belchior, falasse aí o seu nome, o que você faz e como você vai contribuir aqui para a nossa discussão. Oi, gente. Olá a todos aí que estão acompanhando. Primeiro, agradecer o convite do Cristiano pela oportunidade de estar fazendo essa conversa que vocês a respeito desse tema que é tão importante e num mês tão importante, né? Eu me chamo Belchior Torres, atualmente estou morando em Fortaleza e Quixadá, que é uma cidade do interior também do estado do Ceará. E na cidade de Quixadá a gente organiza um festival com temática de diversidade, tanto na sua perspectiva mais ampla, né? Tanto na questão LGBT como também na diversidade racial. A gente trata com temáticas de questão religiosa também. O Festival Sertão em Diversidade, né? E queria até mandar um abraço aí para as duas instituições que são responsáveis aí pelo festival, que é o NAVE, o Núcleo de Experimental Audiovisual do Instituto Federal do Ceará, e a Fundação Assunção Preto, né? Que são aí as instituições por trás da produção desse evento, que eu estou desde a primeira edição, a gente está indo para a quarta edição aqui. Além disso, né, eu sou profissional naturólogo, que é uma área da saúde, né, ainda pouco conhecida no país. Tive a oportunidade de ser contemplado por um programa do governo federal, que é o ProUni, né, consegui uma bolsa de estudo, e saí aqui do Ceará e fui para São Paulo, estudar na Embi Morumbi, que é uma universidade privada, e através dessa possibilidade eu me formei como naturólogo, que é essa área da saúde que o foco são em práticas integrativas. A nossa base vem de racionalidades médicas, como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, né, que é a medicina da Índia, que são abordagens terapêuticas que se utilizam de terapias naturais, né, de cura, né, de intervenção terapêutica, de acompanhamento clínico. E é isso, quero contribuir dentro dessa perspectiva, né, da gente falar um pouco de PICS, que é as práticas integrativas complementares, na perspectiva de uma política nacional que já existe, e de como a gente pode estar atrelando isso também no acompanhamento de pessoas soropositivas, né, e de como essas PICS podem também estar sendo super favoráveis para quem vive com HIV no país. Maravilhoso, querido. Muito obrigado. Vai ser muito bom falar com você. Quem tiver perguntas, por favor, envie aí pelo Facebook. Nós já vamos passar imediatamente aqui para os nossos convidados. Agora, por favor, o Neto. Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite, tá? Meu nome é João Geraldo Neto, eu moro em Goiânia, morei mais de 20 anos em Rio e Brasília. Me descobri vivendo com HIV há cerca de 14 anos, mas já vivo com esse vírus há uns 20. Sou estrategista de marketing digital e trabalho com saúde sexual e reprodutiva há uns 14, 15 anos. Trabalhei no Ministério da Saúde por 8 anos, na parte de construção de políticas públicas focadas em HIV. E, atualmente, além de trabalhar na parte de estratégia de marketing digital, mesmo que é o que me dá dinheiro, né, também sou ativista de direitos humanos das pessoas que vivem com HIV, e mantenho uma estratégia de comunicação digital chamada Super Indetectável no YouTube, uma rede de pessoas vivendo com HIV no Facebook. E é isso, e estamos aqui para poder discutir sobre isso, né? Não esquecendo que o HIV é uma pauta muito importante para pessoas que lutam, né, as questões de gênero e sexualidade, né? Hoje a principal causa de morte de pessoas das populações LGBTQIA+, né? Então a gente precisa falar sobre isso o ano todo, mas que bom que a gente agora tem dezembro, pelo menos, né? Antes era o dia 1º de dezembro, agora a gente tem dezembro, daqui a pouco a gente tem um ano inteiro para a gente falar disso. Maravilhoso, querido. É um prazer ter você aqui, né? E que bom que você está com a gente aqui no DIGO, agora nem que seja dessa forma online, né, que é uma pessoa aqui de Anicunge, Goiás, e realmente tem que fazer parte tem que participar aqui do DIGO, sim, que
para a gente mostrar essa força aí do Estado e das pessoas que colaboram muito positivamente aí com essas questões que são bastante importantes. Muito obrigado. E agora, por favor, o Vitor. Está escutando, gente? Sim, escutamos. Então, eu sou o Vitor Hipólito, eu estou na Superintendência de Políticas Públicas LGBT da Prefeitura de Goiânia, graduado em Ciência Política pela UFG, e é isso, eu trabalho com direitos humanos desde 2012, quando eu trabalhei no Congresso Nacional, em várias frentes da pauta de direitos humanos. A principal delas é a violência policial e a pauta LGBT. Que bom, querido, muito obrigado. Gente, é isso, só tem pessoas fantásticas aqui, vai ser muito boa essa discussão. Nós já temos 57 pessoas ao vivo, mandem as perguntas, por favor. E eu já queria falar de uma coisa meio polêmica, né, que a gente falou um pouco mais cedo, que é justamente dessa questão da representação, né, que a gente está meio um padrão aqui de homens brancos, cis e tal, e eu queria repetir um pouco do que a gente comentou isso, né, sobre essa questão que às vezes acaba acontecendo justamente por causa dessa questão da própria sociedade. Eu queria que vocês falassem por que isso geralmente acontece e como a gente, nessa posição, se sente também e como a gente pode contribuir de uma forma positiva para tentar realmente incluir todas as pessoas e tons e tudo mais nessa conversa. Tá bom? Começando pelo Belchior. Bom, gente, primeiro falar, né, do meu desconforto de ter que tratar disso, né, enquanto homem branco cis e tá falando justamente sobre a falta de representatividade, por exemplo, nesse próprio espaço que a gente está aqui dialogando, e a gente estava falando sobre isso antes de iniciar essa conversa, né, mas eu acredito que não é necessariamente por falta de representatividade, a gente tem representatividades incríveis, né, que poderiam estar aqui e que podem estar em outros espaços também, falando sobre essas questões e suas vivências. Eu afirmo que a política, né, ela se constrói e a política, ela é o corpo também, né? Acho que quando a gente entende as nossas demandas, quando a gente transforma aquilo em leis, quando a gente transforma aquilo em política pública, é porque a gente vivencia ou tem empatia pela vivência e a realidade do outro, né? Então, se a gente está num espaço social em que a gente tem vivências negras, né? Tem vivências LGBT, tem vivências cis, trans, de mulheres, né? E se a gente oportuniza espaços em que a gente consiga ter essa diversidade, essa representatividade, a gente está garantindo um espaço democrático que pode garantir, sim, políticas que deem, que respeitem, né, essas legitimidades desses corpos, né? Então, enfim, estar aqui é um privilégio, né? Assim, acho que vou passar a bola aí para os meninos, porque é um tema, de fato, que é desconfortável para falar, porque não é o meu lugar de fala, mas eu sempre tenho, dentro dessa construção de movimento, né, a oportunidade de dividir espaço com diversas pessoas, e isso, para mim, é um prazer imenso, né? E eu aprendo bastante com essa diversidade, e acho que isso é muito necessário para que a gente evolua por dentro e por fora, sabe? Perfeito, querido. Neto, por gentileza. Eu acho que quando, assim, nós somos, de fato, todos os padrões, né? Igual a gente brincou antes de começar, somos todos brancos, cis, com barba, então a gente é muito padrão. Mas a gente não pode esquecer, eu acho que mais importante agora, nesse momento, né, do que nos sentirmos culpados por não termos um representante aqui negro, é a gente não se esquecer de pautar a questão de raça, cor nas nossas conversas. Ainda mais quando a gente vai falar de questão de saúde sexual, a gente não esquecer que o assunto de raça é completamente transversal. A questão de acesso à saúde, a questão de acesso aos serviços, aos insumos de prevenção do HIV, de tratamento, né? Eu sempre falo também que, mesmo quando eu falo, né, sobre o racismo, esse racismo estrutural que me coloca numa posição muito privilegiada, ele me coloca num púlpito e eu, de uma certa forma, mesmo que não intencionalmente, vamos colocar assim, eu acabo me aproveitando desse racismo estrutural para estar onde eu estou hoje, eu não posso esquecer de pautar isso, entendeu? Claro, né, ocupar os meus espaços que eu já consegui entrar de uma maneira muito mais fácil para trazer
vozes, representatividade para dentro desses espaços também, né? Trazê-los comigo, se eu consigo já ter acesso a isso, mas, como eu falei, sempre pautar. Nunca se esquecer que a questão de raça ela é transversal e o racismo estrutural ele causa um descompasso bizarro na nossa sociedade, principalmente quando a gente está falando de vulnerabilidades, né? Que nós estamos falando aqui, quando a gente fala LGBT e a gente fala dos problemas, a gente está falando de vulnerabilidades que estão se somando, né? Então, quanto mais vulnerabilidades você coloca junto num indivíduo, mais dificuldade ele vai ter para acessar as coisas. Então, para mim, eu acho que a gente consegue também minimizar um pouco a não representatividade pautando, né, falando. E sempre que a gente puder, enfiar as pessoas nos lugares onde é delas, né? Todas as pessoas, todos os lugares são de todas as pessoas, né? Exato, isso mesmo, perfeito. Até a questão da própria acessibilidade, que a gente pode até discutir isso depois, até na questão dos tratamentos, até na questão de acesso à internet, de poder estar aqui hoje, né? Porque às vezes tem uma rotina muito mais complicada, então tem esses aspectos também que acabam influindo muito. E é uma boa discussão, a gente pode falar depois. Vitor, por favor. Já tem 123 pessoas, gente, ó. Mandem perguntas. Falando sobre a falta de representatividade de pessoa preta, também falta representatividade de pessoa trans, né? Mas é igual eu falei, infelizmente a estrutura nos levou a estar aqui, né? A estrutura ela é racista, o sistema ele é racista. Quanto ao lugar de fala, eu concordo muito com o Neto, a gente tem que falar assim. Eu sempre me questionava, será que eu tenho que falar sobre racismo sendo uma pessoa branca? E lá na Secretaria de Direitos Humanos eu aprendi que sim. Lá existe a Superintendência de Igualdade Racial e lá eu aprendi a chegar aos lugares e me questionar por que não tem preto, ou por que tem poucas pessoas pretas, né? A gente, como pessoas brancas, a gente tem que aprender a questionar isso. E a Djamila Ribeiro também, que é uma pessoa que eu escuto muito, ela falou que é o branco que tem que discutir o racismo, porque foi a gente que inventou isso, né? Então, não é o nosso protagonismo, mas a gente tem que discutir isso e trazendo até para a pauta da saúde, existe o racismo na saúde contra a pessoa preta. A mulher preta no parto recebe menos... como é que fala, gente? Para não sentir dor? Menos anestesia, menos ela é anestesia, dada como mais forte, né? Exatamente, a mulher preta é dada como mais resistente, ela recebe menos anestesia no parto, e querendo ou não, o público que mais convive com HIV são pessoas trans e negras, né, que envolve isso. Então, infelizmente, a estrutura racista nos chegou a ter pouca representatividade, mas o que fazemos com esse privilégio que temos é o que importa. Por quê? Porque eu, como homem branco, estou à frente de uma superintendência LGBT. Eu tenho que falar sobre o racismo nesse meio. Por mais que eu sou branco, eu tenho que falar sobre a transfobia, por mais que eu sou branco, porque eu sou gestor público, eu não posso me acomodar no meu lugar de fala e ficar confortável com isso e deixe que os pretos falem disso. Não, a gente tem que falar sim, até como influenciadores e como gestor público. Isso mesmo, arrasou. Pode falar. Não, é que, complementando o que ele falou, que a Djamila fala muito que assim, quem tem que resolver o racismo não são os negros, não, são os brancos. Então a gente tem que discutir o tempo todo, porque quem criou e quem mantém o racismo são os brancos. Então todo mundo tem que pautar, porque senão fica sempre sendo aquela pauta do outro, sabe? Aí os brancos se sentem super confortáveis ao entrar numa luta e colocar uma imagem preta no Facebook e colocar Black Lives Matter, entendeu? Só que isso não é lutar contra o racismo. Né? Lutar contra o racismo é outra coisa. Mas aí a gente vai juntar essa galera também para a gente poder ocupar todos os espaços com as vozes deles também, né? Sim. Essa questão de interseccionalidade, ela é muito necessária, né? E eu vou falar agora de um espaço que, para mim, é muito seguro e também, enfim, falo por vivenciar isso. Eu meio que moro em lugares urbanos e rurais, né? Eu sou filho de agricultores e minha família ainda mora na zona rural, meu pai e minha mãe, por exemplo. E essas discussões, por exemplo, né, de questão racial, de questão LGBT, né, de questão de gênero, elas chegam em áreas rurais, assim, praticamente não chegam, na verdade, né? Então, como é que esses corpos também, dentro desse território, têm acesso a essas informações, né? Acho que é importante também, vale colocar aqui, né, pessoas com deficiência, né, que também
como é que essa questão do acesso que o Cris até comentou, né? E o acesso também para pessoas PCD, né? Porque como que, tanto na questão da informação, como na questão do acesso ao próprio serviço, né? Como é que eu posso ir num posto de saúde, fazer meu teste ou receber minha medicação? Enfim, estando em uma área urbana que tem postos mais próximos ou estando em uma área rural em que isso é muito mais difícil, né? Como é que a gente garante isso, né? Quem é que tem mais acesso a isso com mais facilidade? E aí vem essa questão do privilégio, né? Não é todo mundo que tem aí a facilidade desse deslocamento dependendo do território que vivencia, né? E eu vejo que isso é uma questão muito urgente, necessária em áreas rurais, porque existem pessoas LGBT, porque existem pessoas negras, porque existem questões de saúde que precisam ter olhar, né, e ter atenção nessas áreas também. E aí é uma coisa, até o João quer falar também, mas eu quero até aproveitar para incluir a discussão, que é justamente essa questão da medicação, né? Porque a medicação é gratuita e tudo mais, mas tem muita gente que tem dificuldade de ir até lá, né? Às vezes, agora, talvez a pandemia, com menos vezes, porque nós estamos numa pandemia, mas nós estamos aí com situações que os remédios estão, né? O estoque está diminuindo, ou não tem... em algumas regiões do país, Goiás e Ceará já não está dentro desse contexto aí do Sudeste. Então, são lugares que às vezes pode até acontecer algo nesse sentido. Então, até essa questão de acesso para medicação e para consulta e para exames, né, que também estão sendo, de certa forma, né, dificultados e retirados, eu acho que isso influi também na questão do HIV. Né? Então, queria que o João ele levantou a mão para poder falar, você já tinha iniciado, Belchior, e depois a gente podia retomar esse assunto. Não, vamos continuar, Cris. Eu só ia complementar o que ele falou, que aqui, na verdade, a gente tem que entender, eu como comunicador sempre falo que a informação é um privilégio. Ela não está na mão de todo mundo. Quando a gente fala todo mundo entende, todo mundo acredita, a gente está se unindo aos falaciosos que ficam repetindo isso o tempo todo para justificar mentiras. Na verdade, a informação não está para todo mundo, não é todo mundo que sabe que o HIV pode ser prevenido com algumas estratégias que estão disponíveis no SUS, entende? Então, eu acho que é importante a gente sempre entender que o acesso à informação é um privilégio. E uma coisinha, desculpa, Victor, só para complementar, é que eu acho que a gente sempre tem, na minha opinião, que diferenciar bem o que é privilégio e o que é direito. Porque uma coisa que é direito, ela não é privilégio. Acesso à educação, à saúde, à segurança, isso não é privilégio. E, se eu tive acesso, é o mínimo que o Estado tem de me dar. Então, isso é um direito que eu estou... E ninguém pode me tirar. Isso é constitucional hoje, né? Aí, o que eu falo de privilégio, quando eu falo privilégio, acredito que quando o Belchior também está falando, a gente está dizendo de privilégio, por exemplo, de poder aprender um outro idioma, aprender a viajar para outros países, conhecer culturas diferentes, ter a possibilidade de fazer o que eu gosto hoje para ganhar dinheiro. Isso sim poderia ser visto como privilégio. Mas é muito importante a gente não falar, porque eu tive o privilégio de ter acesso à saúde. Eu não tive privilégio. O mínimo que foi garantido pelo Estado é o acesso à saúde. Né? E porque quando a gente coloca o que é um direito como um privilégio, a gente está falando a mesma língua de quem quer tirar isso da gente. Porque aí eles vão usar isso de argumento, dizer assim, mas isso aqui, tá privilégio, porque as pessoas estão tendo acesso a medicamento de alto custo, sendo que o plano de saúde não paga. Claro, o plano de saúde só quer ficar rico. O SUS não é para ficar rico. Então, a gente tem que sempre, e eu falo isso todas as vezes que eu tenho a possibilidade, direito não é privilégio. E privilégio não é direito, são coisas diferentes. Isso, Vitor, por favor, estou doido para falar alguma coisa também, mas fala. Não, pode falar, ué. Não, então... justamente isso mesmo, pode falar, depois eu falo. Vocês são os convidados. Então, igual foi falado sobre, entre aspas, o privilégio de ter acesso à medicação antirretroviral ou até a medicação de prevenção, em Goiás mesmo, apenas, eu não sei, são 4 ou 3 cidades que fazem a distribuição do remédio, que é Goiânia, eu sei que em Itumbiara faz, e o entorno de Brasília, eu não sei se mais alguma outra faz. Então, se dificulta realmente o acesso à medicação e à PrEP, que é a prevenção. Mas outra coisa que dificulta também, que eu já passei na pele, porque eu faço uso da PrEP há 3 anos. Desde quando eu fazia um tratamento que antes a PrEP era fechada, né, para alguns grupos específicos. Eu fazia um tratamento de saúde que afetava a minha imunidade e eu fazia parte desse grupo. E hoje é universal. E aqui em Goiânia você faz o pedido em qualquer posto de saúde e faz a retirada do remédio
no HDT ou então no CRDT, que é o centro de referência. Depois que eu assumi a superintendência, eu não deixei de usar a PrEP. Eu ainda vou lá, pego a senha, pego a fila e pego remédio. E é junto de um monte de outras pessoas que pegam remédio para lúpus, que pedem remédio antirretroviral e tudo mais. E eu percebi que até então eu não me sentia inibido até me falarem, eu vi o Vitor lá no HDT e ele pega antirretroviral e ele tem HIV. Então, assim, foda-se se eu tivesse HIV ou não. Mas, assim, isso também, eu percebi o quanto que isso inibe as pessoas, tanto de pegar o antirretroviral e tanto de pegar a medicação de prevenção. E agora a gente está trabalhando um projeto junto ao novo prefeito eleito, que eu não... Por que isso não existe ainda no Brasil, que é a entrega de remédio por correio? Né? Existe. Isso, assim, facilita o acesso e garante um anonimato, que é lei, que é um direito das pessoas com HIV de ter esse anonimato preservado. Então, assim, eu percebi assim, que só de eu estar numa fila, de eu estar num local de espera, eu já fui identificado de alguma forma, e isso me inibiu de estar ali por algum momento. Meu Deus, eu não vou lá pegar mais o remédio. Né? Mas eu falei assim, não, porque querendo ou não, a gente tem aquele baque assim, de primeira, né? Eu não vou negar. Porque você já é uma pessoa esclarecida. Agora, imagina uma pessoa do interior e tudo mais, ou uma pessoa que tem medo mesmo de alguém ver ali, não vai. E quem recebe em casa os remédios é quem tem dinheiro, que aí contrata um motoboy para buscar, né? Que não sei como é que isso é feito, mas quando você... isso existe uma diferença grande, porque as pessoas se sentem realmente expostas ali. Né? Eu não sei se em outros estados é assim, mas aqui em Goiás, quando você pega o antirretroviral, você pode pôr o nome de mais uma pessoa para pegar por você. Isso muitas pessoas fazem, né? Principalmente pessoas famosas. Elas põem outras pessoas para pegar esse remédio. Então, assim, mas mesmo assim é muito difícil, porque nem todo mundo está disposto, né? E nem todo mundo que está convivendo com HIV está disposto a contar para alguém, para esse alguém estar disposto Sim. a ir lá pegar esse remédio. Então, assim, eu acho que é uma coisa tão fácil de ser feita que está aí os Correios de graça. Além de você ter acesso universalizado, você amplia, né, a rede tanto de prevenção quanto de cobertura das pessoas que convivem com HIV. Isso mesmo. A gente não está esquecendo a questão dos exames também, que são necessários para verificar o CD4 ou a questão do remédio, né, que é uma coisa que está sendo ameaçada agora. Inclusive exames ampliado também. Tem um exame pessoal que você faz sozinho, o SUS pode mandar isso por correios, né? Se a pessoa teve algum contato de risco, ela suspeita de alguma infecção, ela pode pedir isso pelo SUS e ele enviar para o correio, mas não, a gente só está regredindo em direitos. Né? Sim, por favor, Neto, levantou a mão. É que, na verdade, Vitor, infelizmente, os Correios não são de graça. Eles cobram e é bem caro, viu? Por quê? Cada dia que passa, os Correios são menos governamental. Então, Sim. na verdade, vem com uma ideia de que porque o governo tem que dar, o Correio tem que dar lucro. É porque esse povo neoliberal, eles vêm com uma ideia completamente errada das coisas. Eles acham que o que é governo, se ele não dá lucro, ele dá prejuízo, e não é isso. Os Correios cobram e bastante caro, inclusive, por serviços. Eu conheço 2 projetos no Brasil que fazem essa entrega de medicamento e é tipo um puta sucesso. Porque a galera adora. Eu adoraria receber. Eu tenho que ir no HDT. Eu moro na Cidade Jardim, perto do hipódromo da Lagoinha. Eu tenho que ir lá no HDT. Só que eu posso pagar um Uber, entende? Porque eu não sei ainda andar de ônibus aqui, que eu me mudei para Goiânia tem, 6 meses. Mas uma pessoa para ir daqui até lá leva 2 horas e 30 minutos. Eu olhei nos ônibus que eu tenho que fazer 3 baldeações. Ou mais. Então... eu olhei no Google, ele me dava 3 baldeações, mas era 2 horas e meia. Outro lado da cidade. Assim, outro lado da cidade. E seria fantástico se eu pudesse fazer, por exemplo, uma coisa que eu contestei muito. Por que uma pessoa que vive com HIV, ela precisa todo mês todo mês, ou de 3 em 3 meses, enfim, né? Quem conseguir lá, tirar uma receita nova para fazer medicamento. Por um acaso eu vou parar de fazer o meu tratamento porque eu quero? Não. Eu só vou parar se o acesso me for dificultado. Inclusive, ter que ir ao médico para pedir receita, porque eu não estou falando de ir ao médico para fazer exame não, tá? Porque isso aí de 6 em 6 meses, todo mundo deveria fazer e a gente está tudo bem com isso. O problema é que todo mês, às vezes, a gente tem que ir no médico para tirar receita. Porque tem médico que não é muito consciente.
A minha doutora é foda, a minha médica é foda, ela atende inclusive lá no HDT. Agora, a maioria não tem isso. Aí as pessoas vão lá, tem que ir no médico, aí tem que gastar dinheiro com ônibus, e aí aqui em Goiás não tem aquele benefício que tem no DF, que é de passe livre para pessoas que vivem com HIV. Então, assim, na verdade, não é só os Correios, tem uma pá de problema ali atrás, né? Mas seria fantástico, nossa, seria fantástico. Agora, os exames, por exemplo, Vitor, que você está falando, quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, eu desenvolvi um aplicativo lá super bacana, que chama Viva Bem, que era um aplicativo onde as pessoas que vivem com HIV têm acesso aos exames, coisa que qualquer laboratório particular faz, mas que o SUS não fazia. Nossa. E aí tinha toda uma questão super complexa de sigilo, que a gente acabou vendo que não era tudo aquilo. Conseguimos fazer esse aplicativo, só que aí o que acontece? Assume um governo que odeia todo mundo que vive com HIV, né? Que a maioria é puta, é viado, é travesti. A gente não pode negar isso, né? Que pessoas gays pessoas travestis são a maioria das meninas trans proporcionalmente ali vive com HIV. E se ele odeia esse povo, ele não tá nem aí para eles. Aí eles vão só dificultar. Tanto que parou o aplicativo, já não tem mais atualização há um bom tempo. Eu queria até falar sobre isso, né? Que está passando super rápido, a nossa live está muito bom. Mas o que eu queria falar de forma principal é dessa questão dos impactos desse governo, né? Porque nós estamos aí já temos essa grande dificuldade antes, né? Que é da questão de acessibilidade, de sigilo, que também está sendo voltado agora para poder abranger outros profissionais, além dos médicos. E eu queria que o Belchior já falasse sobre isso. Como é que a gente vai lidar com toda essa questão, com todo esse processo agora com esse governo fascista? E porque nós estamos já sem, né, as pessoas já não podem fazer alguns exames que eram mais rotineiros, que agora acho que eles perderam lá um período de contratação de serviço e tudo mais. Então, como é que você vê agora como esse governo vai agir e a partir de quando que as pessoas também vão agir? Porque eu acho que a pandemia também dificulta muito esse protesto, né? Mas você acha que se a gente agir, vai demorar demais essa ação para que as coisas melhorem? Ou a gente vai conseguir passar por isso aí e depois fazer com que as coisas voltem a acontecer como antes? Primeiro que a gente está vendo esse desmonte, né, de quando começou o impeachment, né, vem do governo anterior, né, e aí houve aquela paralisação, né, de congelar os gastos para a questão de saúde de 20 anos, que é uma coisa absurda, e eu acho que a gente aprendeu muito, tanto a sociedade que afirmando agora que teve essa informação, o quanto que é surreal a gente congelar gastos. Tem a pandemia aí para provar isso. Poxa, como é que a gente vai agora administrar recursos se foi aprovada uma lei que congela gastos de saúde por 20 anos? Só que no ano seguinte, 2 anos seguintes, a gente é presenteado com uma pandemia mundial, né? E o Brasil, com todas as questões e com o seu território gigantesco, né, continental, como é que lida com isso e como é que garante esse direito, como o João colocou, né, esse direito para todo mundo, já que um dos princípios do SUS também é a universalidade, né, e esse acesso, né. E depois a gente tem aí a questão da pauta LGBT, que é completamente negligenciada, né. A coordenadoria a nível nacional, ela foi extinta. O nosso Conselho Nacional de Políticas LGBT, ele existe hoje na resistência, não é dentro da legitimidade do Estado. Ele se mantém hoje porque militantes acreditam que é importante discutir essa pauta e aí se mantém ainda esse conselho. Mas não é dentro de um departamento público e não é dentro dessa dinâmica, né, de participação social que dialoga entre gestão e sociedade civil, né? Mas ainda se mantém. O próprio Conselho de Saúde também tem uma dificuldade, mesmo existindo ainda dentro dessa formalidade, tem essa dificuldade de diálogo, né? Eu faço parte de uma comissão dentro do Conselho Nacional de Saúde, que é a Comissão de Pessoas com Patologias, representando a ABRANA, que é a Associação Brasileira de Naturologia. E a gente vê isso, né? E tem essa questão mesmo do encontro, né? De dialogar. Basicamente, as nossas reuniões têm se dado por conta mesmo virtual, né? E, então, a questão mesmo né, da política de HIV, enfim, a gente teve um desmonte gigantesco, né? E essa questão de tratar de forma muito preconceituosa ainda. E o cara está regredindo aí para os anos 80, né, com um tabu imenso, né, com questões assim que a gente já superou. O Brasil que foi
e que é ainda um exemplo na luta e no combate ao HIV a nível mundial, mesmo com esse desgoverno absurdo, monstruoso, a gente vai sim conseguir superar isso, e eu acredito muito nisso. E a gente está aqui para isso, né? Se a gente está discutindo isso, é porque a gente está resistindo a isso. E existem outros espaços em que as pessoas estão resistindo, e a gente soma com esses outros espaços. E já passa, né? Vivemos uma época aí que foi melhor, passou, e isso vai chegar de novo. A gente vai superar isso. Eu acredito que isso também é uma experiência que marca a sociedade como um todo, né? Esse desgoverno todo, e vai fazer a gente refletir, né? Pô, foi uma merda mesmo. Muita gente já chegou a refletir sobre, muita gente que aprovou, hoje em dia está vendo que é uma grande merda mesmo, e que já mudou de opinião com relação ao seu voto, né? Esperamos aí, numa próxima eleição a presidente, que a gente consiga ressignificar esse desgoverno aí. Okay. O Vitor levantou a mão, mas eu quero ler uma mensagem aqui do pastor Edson Santana, que é outro branco barbudo que podia estar aqui. Adoro. Moça que trata bastante esse assunto, que também está na comissão lá do HDT. Aí ele diz que nesses dias de 2 horas, nessas idas de 2h30, ainda temos que pagar o ônibus mês a mês, pois os medicamentos não são liberados de uma única vez. 3 em 3 ou 6 em 6 meses. Verdade. Difícil. Vitor, pode falar? Depois você falou como a gente agiria com esse novo governo fascista que se impõe no governo federal. Primeiro a gente vê que ele constrói um discurso primeiro, né? E infelizmente esse discurso cresce porque existe uma dificuldade na formação do profissional, que foi uma coisa que o Neto falou, e eu concordo muito, que tem médicos que não são sensíveis à causa, infectologistas que não são sensíveis e não sabem nem tratar a demanda que ela vai chegar, querendo ou não. Eu faço parte da Liga de Sexualidade da UFG, eu já escutei coisas absurdas de professores, né? Tipo, desde um professor na Faculdade de Medicina falar que quem nasce com síndrome de Down não é coisa de Deus. Então, assim, não tem essas matérias humanizadas nas universidades de medicina. E olha que a gente está falando de uma federal que, querendo ou não, ela forma mais pessoas para o lado humanizado, diferente de particulares, que formam pessoas para o mundo profissional para ganhar dinheiro. Então, existe essa construção de um discurso. E como o Belchior falou, parece que a gente está voltando aos anos 80, e é verdade. E voltando a falar do racismo, o tratamento do HIV, as pesquisas para tentar a cura ou um tratamento viável começou quando começou a infecção atingir pessoas brancas de classe média, porque até então, quando atingia só pretos, pobres e periféricos, deixava morrer, que era até uma limpeza social. A gente vê vários vídeos falando isso, né? Que a HIV veio para limpar o mundo dos viados. Foi quando, nos Estados Unidos, alguns atores de Hollywood começaram a mostrar fisicamente a doença e a morrer. E aqui no Brasil, o Cazuza, o Renato Russo, foram a público falar isso, e foi quando o Ministério da Saúde começou a tomar uma posição de ter esse tratamento. E que é louvável que a gente teve um ministro da Saúde, o Serra, na época, que, enfim, com seus defeitos e qualidades, mas foi ele que comprou a briga, e hoje a gente tem esse acesso universal do tratamento antirretroviral graças a ele, que enfrentou patentes bilionárias. Então, assim, a gente tem essa construção desse discurso que está remontando realmente aos anos 80, que a pessoa soropositiva gera gastos, mas todo mundo gera gastos na saúde, não existe aquela pessoa que não gera gastos, né? Mas se você for fazer um comparativo, por exemplo, de quem faz o tratamento de diabetes, é muito mais caro de quem faz o tratamento antirretroviral. E aí você passa para a parte da prevenção, porque a truvada também é um remédio caro. Mas ninguém fala... Não, e nem né? Não Na verdade, o povo mas, assim, pensa, mas nem é. Aí você faz assim, ninguém faz prevenção, uma campanha de prevenção tão extensa quanto a prevenção contra o HIV, por exemplo, de obesidade, enquanto se faz mais cirurgias
do coração, seja da troca de válvula, desentupindo alguma artéria, ou até de transplante de coração, que custa muito mais caro do que um tratamento de HIV, né? Então, assim, essa de construção de discurso que o gay, que infelizmente é tido como HIV, gera gastos, tanto na prevenção quanto no tratamento, é muito ruim para a gente, que ainda vai ter que lutar novamente contra esse estereótipo, e sendo que a gente nem é a população que mais está se infectando, né? A gente está lutando, mais uma vez, contra o estereótipo, também a favor dos héteros, que são as pessoas que estão mais se infectando, e ninguém fala disso. Os gastos, as culpas, as mazelas, isso está vindo nas nossas costas. Mas é igual o Belchar falou, a gente está aqui para isso, para lutar, né? Exato. Aí, só o Neto, né, que deve estar doido para falar. Sim. Só complementando, desculpa, da importância do SUS. O Mandetta, o ministro da Saúde, ele era contra o SUS, e uma das primeiras declarações que ele falou que queria criar um plano de saúde básico para todos os brasileiros. Popular. Precisou vir uma pandemia, igual falou, precisa da formação do profissional. Precisa da pandemia vir para ele sentir na pele a preciosidade que é o SUS. Exato. Neto, exatamente. Por favor, a palavra. E aí teremos esperança, luta. Só luta, né? Porque esperança é um trem. As pessoas falam que eu sou um pessimista. Às vezes eu falo pessimistas, não. Ai, não, eu sou Deus, revolucionário. Mas porque a gente é revolucionário, a gente quer mudar a porra toda. Mas deixa eu pegar alguns pontos assim, que tanto o Belchior quanto o Vitor e você falaram, Cris. O Vitor falou, né, do diabetes, né, aquela coisa toda dos custos, e é um erro muito comum, né, das pessoas falarem assim, às vezes é por desconhecimento mesmo, né, muita gente fala assim, porque hoje é muito ter HIV é igual ter HIV é igual ter diabetes. E, na verdade, não é, porque o que a gente fala? Na verdade, clinicamente falando, é muito melhor ter HIV do que ter diabetes, porque eu não tenho problema de ter um pico glicêmico ou de ter um pico de hipertensão, né? No caso da hipertensão do diabetes. Porque eu estou tomando medicamento, eu estou estável o tempo todo, né? Tenho acesso ao medicamento. Só que, na verdade, existe um problema muito grande, que é o estigma que tem o HIV. E aí que o Belchior falou, porque o estigma aparece lá da década de 80, né? O Vitor também lembrou. Se a gente assistir aquele filme Carta para Além dos Muros, que é um filme que está na Netflix, a gente vai perceber que mudou pouquíssima coisa dos anos 80 para cá. E é verdade. E quando eu falo desse lugar super privilegiado e confortável para eu falar sobre HIV de uma forma natural, eu não posso esquecer que existe uma par de gente lá atrás, na periferia, que está morrendo. E quando eu vejo esse povo sendo preso dentro das periferias e sendo deixado à míngua, né, com uma PEC de teto dos gastos, com enfraquecimento do Sistema Único de Saúde, um fortalecimento dos planos de saúde, eu percebo que, na verdade, isso é um genocídio, já que a gente falou de fascismo. E quando a gente fala de fascismo e genocídio, uma coisa que é muito importante também a gente lembrar é que a gente não está tentando encerrar debate, a gente não está tentando simplificar as coisas ou simplesmente xingar alguém. Quando a gente chama o presidente da República, a pessoa que ocupa o cargo mais alto de gestão do país, um genocida, um fascista genocida, a gente quer dizer que ele tem características fascistas muito claras, características históricas. Eu não estou falando que eu acho que ele é um fascista porque eu não gosto dele. Eu estou falando que ele tem atitudes de pessoas que têm que segue uma linha de raciocínio fascista. E quando eu falo de genocídio da população negra, quando eu falo de genocídio dos pobres, que na maioria das vezes são os negros, né, porque eles foram enfiados lá desde a escravidão, quando eles foram libertados, né, e, tipo assim, você pega o povo, você pega um cachorro que foi criado a vida toda, olha, a comparação não é, eu não estou querendo comparar negros com cachorro, estou dizendo o seguinte, você imagina hoje, você tem um cachorrinho que você cria ele dentro do apartamento, você dá ração de boa qualidade, de repente você coloca ele na rua e deixa ele viver. Foi mais ou menos isso que eles fizeram com as pessoas. Eles pegaram humanos que não tinham nem nome, nem documento, nem nada, e colocaram na rua. E aí eles se juntaram. E quando a gente fala de genocídio, é porque, de fato, existe um interesse, uma força machista, masculina, branca, hétero, de classes sociais mais elevadas, para manter essas populações dentro desses guetos. Sabe, esses guetos, porque hoje as favelas são verdadeiros guetos, onde essas pessoas vivem para poder morrer, porque eles colocam elas ali com serviço medíocre de saúde, só para dizer que tem
com pouquíssima segurança, onde o tráfico, a milícia toma conta, você tem que escolher. Rio de Janeiro, quando você não tem dinheiro para morar em zonas caras, você tem que escolher se você vai morar numa comunidade de milícia ou de tráfico. Para quem sobra? Para os pretos e para os pobres, sempre. E quando a gente fala de HIV, a gente tem que lembrar também que essa questão do estigma, né, desse peso do HIV, ele é hoje o principal problema, não é um problema clínico, né? Como eu falei, tomar os medicamentos antirretrovirais não seria tão difícil se não fosse um contrato que as pessoas que vivem com HIV assinam todas as vezes que elas vão tomar o medicamento, um contrato com a sua soropositividade, um contrato com todos aqueles medos, com todas aquelas coisas erradas que vieram na minha cabeça, que foram plantadas lá na década de 80 por todo mundo. Porque, como acho que o Vitor falou, enquanto morria só pobre, ferrado, preto, viado, puto e travesti, podia morrer. Aí, quando começa a morrer o povo que é importantezinho, aí eles começam a mexer com a política. E por isso até que eu critico o movimento social LGBT quando ele tenta desvincular o HIV da luta LGBT. Para mim, quando se faz isso, você está dando substância e combustível para aquelas pessoas conservadoras que querem nos apagar. Porque o que os caras querem lá no Palácio do Planalto hoje é dizer o seguinte: não, a gente precisa fazer um comercial para todo mundo na internet, no Jornal Nacional, e é isso, porque a gente precisa falar para todo mundo, e não é. 1 a cada 3 mulheres trans vive com HIV, caramba, como é que eu vou achar que é a mesma coisa de uma mulher cis, sabe, que vive ali, que vive com a família? Não é a mesma coisa. Se eu for tratar e achar que isso é desvinculado, eu vou tratar tanta mulher cis, que 1 a cada 200 ali são infectadas, com mulher trans, que 1 a cada 3 é infectada. E eu estou dando combustível para esse povo. Então, não vamos reproduzir esse tipo de coisa. Como a gente tinha falado de reproduzir racismo, de reproduzir homofobia, nós gays reproduzimos homofobia, não vamos reproduzir coisas que são destrutivas. E a gente está dando combustível para eles. Só mais uma coisinha, eu prometo. Com relação ao desmonte do departamento, que eu anotei, gente, eu tenho TDAH, eu anoto tudo. Com relação ao desmonte do departamento, Belchior, eu estava no departamento quando começou a dar problema. Isso foi em 2013, quando o ministro Padilha, ainda do PT, se rendeu ao Malafaia, se rendeu ao aquele outro, o Feliciano, quando ele aceitou a denúncia deles para poder tirar o diretor do departamento por ter feito uma peça com uma prostituta. Então, na verdade, isso aconteceu em 2013, há mais de 7 anos atrás. Então, esse desmonte do SUS, o SUS sempre foi objeto de luta de poder. Sabe? Então, assim, ele sempre vai entrar nas negociações para maior poder. Agora, para eleger o ministro o presidente da Câmara, você pode ter certeza, o SUS é a 2ª ou 3ª maior orçamento da esplanada dos ministérios. Ele vai entrar na jogada, vai tá sim de urubu em cima. E quem é que pode ser o urubu? Aquele Ricardo Barros, lá do Paraná, que tinha sido eleito com dinheiro de plano de saúde, que fazia lobby para plano de saúde e virou ministro da Saúde. Esse tipo de coisa é que a gente não pode ficar quieto. E quando é que a gente vai cair para porrada, Cris? Eu acho que agora vai ser um pouco difícil, porque a gente está ferrado com pandemia. E, felizmente, nós somos mais conscientes do que algumas pessoas. Os do lado de lá, vamos colocar assim, né? Existe uma polarização, impossível a gente não falar sobre isso. Mas a gente não vai conseguir fazer movimento agora. O que eu acho é que a gente tem que juntar munição para depois sair com o pé no peito. Entendeu? Não dá para a gente ficar esperando que eles tirem todos os direitos da gente. Desculpa, Vitor. Pode ir, querido. Pode falar. Não, Vitor, pode passar, Belchior, já falei. Pode falar. Só reforçando a tua fala, João, quando tu traz essa questão da pandemia, né? Embora a gente esteja vivendo nesse cenário que é realmente caótico e que, enfim, a gente está aprendendo a lidar com isso, porque é uma experiência que a gente nunca vivenciou isso mundialmente, né? Mas o HIV é uma pandemia também, né? E por que é que a gente meio que, aspas, invisibiliza essa pandemia que já está aí há quase 40 anos, né? E parece que essa é mais relevante, né? Eu acho que isso é uma reflexão que eu trago também para a gente discutir aqui. Porque essa pandemia do Covid, né? Ela torna todo mundo vulnerável. Só que dentro dessa questão do estigma de pessoas LGBT, a sociedade, assim, na sua grande maioria, e as pessoas equivocadas, e esse governo fascista coloca que o HIV ele só ameaça as pessoas LGBT. Eles não se sentem nesse lugar, nem têm empatia com pessoas LGBT que vivem com HIV. Mas o Covid é um medo de todo mundo. HIV não, porque eu nunca vou ter HIV, eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu não sou bissexual, enfim, não sou trans, né?
mas é importante a gente refletir sobre isso também, sobre essa questão de pandemias que o Brasil vivencia. Tem uma outra que até a gente estava discutindo antes de começar, que é a questão do suicídio. Né? A gente lidera aí o país com o maior, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, o país com o maior caso de ansiedade. Né? Nós somos o terceiro país com o maior número de óbitos por questões de suicídio. Né? A Organização Mundial de Saúde também colocou que jovens de 15 a 29 anos morrem mais por questão de suicídio, por exemplo, do que por questão de HIV. Porque tem tratamento, porque as pessoas estão bem, saudáveis, fazendo seu tratamento. Mas a questão mental, que inclusive agora, recentemente, nós tivemos também um boicote, né? Também nessa questão da saúde pública mental, né? Dentro do SUS. E aí essa questão não é discutida, parece que é invisibilizada. Pô, isso está escancarado. Eu perdi, há 3 anos atrás, um amigo pessoal por questão de suicídio. É muito comum que pessoas vivendo com HIV hoje passe justamente por questão do estigma, por questão do preconceito, da exclusão social, do medo mesmo, de todo esse monstro que se cria em volta disso. E como você falou, não mudou muito a questão do preconceito dos 80 para cá. A gente avançou muito tecnologicamente, avançou muito na qualidade do serviço, mas na questão do preconceito foi um pouquinho, né? E isso cria, dentro desse contexto, né, e de pessoas soropositivas, também uma vulnerabilidade muito grande no que diz respeito à questão de saúde mental. Né? Eu acredito que hoje, para quem vivencia hoje, atualmente, no contexto que a gente vivencia, né, a questão da saúde mental, ela é muito maior, assim, posso estar equivocado, mas ela é muito para pessoas que vivem com HIV do que o próprio HIV em si, do que o próprio vírus em si. Né? Porque é muito ruim essa questão da exclusão, né? O medo de conversar com a família, o medo de ir pegar a medicação e aí coloca o nome de alguém que vai pegar a medicação, né? Porque você não quer ser visto ou quer ser associado a isso. Enfim, era só para trazer essa questão e que a gente pudesse também refletir com relação a isso, né? Essas pandemias que a gente vivencia há muito tempo. Arrasou. Pode falar, Vitor. Só complementando mesmo o que o Belchior falou, da pauta da saúde, tanto psicológica e emocional das pessoas, porque o maior problema do que envolve o HIV, o que está em torno dele, seja o tratamento do HIV, a prevenção ou a forma de contágio, é porque é em volta de um moralismo muito grande, né? Um moralismo social e religioso também. É dito que quem faz a prevenção com a PrEP, por exemplo, é promíscuo porque transa demais, porque como se transar demais fosse errado, fosse ruim, né? Ou que quem pegou HIV e está com HIV também é uma pessoa promíscua e tudo mais, ou seja, na verdade você está suscetível a várias ocasiões que podem te infectar. Né? Desculpa. E a falta de... Sim, pode falar. E só um adendo aqui, por exemplo, você sabe que a gente sempre faz essa feira de serviços do festival, né? Que a gente fala a questão de saúde mental e também da saúde sexual. E acompanhar esse processo é incrível, porque a gente consegue identificar pessoas que não sabem fazer nem a questão da própria higiene do órgão sexual, né? E aí pessoas, às vezes, com uma idade avançada e tudo mais, que nunca se preocupou ali, e várias coisas muito simples que as pessoas não sabem. Então, não existe uma consciência que essas pessoas existem, e é o que vocês já falaram todos aí, que a questão da informação é importantíssima para mudar tudo isso aí. Porque se você identifica uma pessoa que está em Goiânia, que vai no shopping, né, que a última feira foi dentro de um shopping no centro da cidade, e pessoas que não sabem coisas básicas, até de questão de direitos, de tratamento. Então, assim, é muito importante que a gente consiga levar o máximo de informação para as pessoas, porque as pessoas não vivem na bolha e não entendem realmente que as pessoas possuem várias dificuldades, e a informação é uma delas. Acho que é até por isso que a gente está passando por tudo isso. Pode falar, Neto, a gente está finalizando. Não, pode falar, o Vitor ainda está falando. Desculpa, Victor. Perdão, Vitor. Não, é só para falar realmente da falta de informação. Eu lembro quando saiu o clipe da Pablo, de Vai Passar Mal, onde ela segurava um preservativo do Ministério da Saúde, e que teve um comentário que virou até meme. Por que 2 gays vão usar preservativo se não vão engravidar? A falta de informação do preservativo não é só contra
gravidez precoce ou gravidez indesejada. Então, como eu estou falando, envolve todo o moralismo. E quando a pessoa, igual o Belchior falou, se descobre HIV positiva, o problema psicológico, eu acho que é muito mais forte que o problema físico em si mesmo, porque ter o vírus não é um problema, porque vírus da influenza todo mundo tem. E quando ela se manifesta, todo mundo vai lá e compra o remédio, toma, e os sintomas abaixam. Mas, assim, a pessoa se isola, a pessoa entra em depressão. Então, eu acho assim, que o que mais mata mesmo não é nem o HIV, nem a AIDS, assim, é o problema psicológico e emocional que o Belchior falou. E a gente tem que tratar isso também tem que estar incluso no tratamento de HIV, e não está. Não está. A gente tem o tratamento do antirretroviral, mas é muito difícil alguém que tem tratamento psicológico, com assistência social, tratamento psicológico familiar. De verdade. Né? A gente precisa muito disso e a gente não tem isso. E agora a bomba para o Neto, para a pergunta final, é só se que é alguma coisa que o Belchior falou, se a preocupação da cura fosse igual da questão do Covid, que nós já temos uma vacina, né, ou várias, nós já teríamos resolvido essa questão da cura. Eu costumo dizer, muita gente pergunta assim para mim, aliás, dia desses eu vou contar uma história. Dia desses alguém me conversando comigo falou assim, João, você preferia dar uma notícia, era uma entrevista sobre o meu canal, aí falava assim, você preferia dar a notícia no seu canal sobre a descoberta da cura da AIDS ou o fim do estigma e da discriminação? Eu falei, olha, para mim, o fim da AIDS não vai ser o fim da AIDS, porque o acesso não é para todo mundo, as pessoas não vão continuar se infectando, vão continuar morrendo de AIDS, que a gente tem 11 mil pessoas por ano que morrem de AIDS no Brasil. Por quê? Por causa do estigma e da discriminação, que é exatamente isso que o Vitor e o Belchior falaram. Porque, assim, para mim, se a gente conseguisse, de fato, acabar com isso, a gente conseguiria que as pessoas fizessem o teste a tempo de não adoecer, que as pessoas fizessem o tratamento, que as pessoas não tivessem problema para ir lá no centro de saúde buscar o tratamento, porque tudo isso é o estigma, né? Essa marca da AIDS dos anos 80 que todas as pessoas que vivem com HIV carregam. Então, assim, não precisou do ouve... Covid, né, para isolamento. Essas pessoas, muito soropositivos, já estão em isolamento há muito tempo. Exato, e eu li isso em algum lugar e eu achei exatamente isso. Muitas das pessoas que vivem com HIV estão isoladas há muitos anos, justamente por não conseguir se colocar na sociedade. Aí é aquele risco da desaposentação, né, que o pessoal lá do Congresso tentou fazer, desaposentar pessoas que vivem com HIV. Então, assim, você pega uma pessoa que está ali aposentada há 28 anos, porque quando ele se infectou com HIV era mortal, ele conseguiu sobreviver, ele é um sobrevivente da AIDS de fato, e aí hoje a gente vai desaposentar. Então é muito perigoso isso. E eu acho que um dos primeiros passos para a gente poder acabar com todo esse estigma que existe em cima do HIV seria a gente começar ontem uma educação sobre sexualidade, sabe? Começar a educação sobre sexualidade com jovenzinhos, com crianças, para a gente não ter adulto que não sabe lavar o pau. Entendeu? Esse Exato. tipo de coisa é que a gente precisa, porque quando a gente fala de educação de sexualidade, os conservadores de plantão já logo falam assim, mas vão ensinar as crianças a transar. E outra, muito cuidado com quem defende a não ensinar crianças sobre sexualidade. Essas pessoas são muito mal intencionadas. Porque uma coisa que a gente consegue fazer quando a gente ensina a criança sobre sexualidade é ela se proteger. E essas pessoas são muito mal intencionadas, porque elas querem crianças vulneráveis para quê? Por que elas querem que as crianças fiquem todas sem saber o que está acontecendo para poder abusar de criança? É isso? Não estou fazendo acusação, não, mas eu estou levantando um questionamento. O que aquele deputado daqui de Goiás, aqui, ó, que adora levantar bandeira de contra coisa, por que ele é tão interessado em manter crianças ignorantes? É uma pergunta que eu faço para ele. Entendeu? Só complementando, então, Neto, desculpa te interromper, 78% dos casos de abuso infantil acontece na família. Educação sexual não é só da família. Aí você vai e defende esse negócio, porque tem que ser a família. Aí você deixa a criança com quase 80% de chance dela ser abusada pelo tio, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo padrasto. Adianta, faz sentido? Se eu não começar hoje a educação sexual em todos os lugares, é na escola, é na família, mas é na escola, é na igreja, é no centro de saúde, é em todos os lugares. Porque essas crianças, elas precisam ser orientadas desde pequenininha a cuidar do próprio corpo, a não entrar no corpo do outro, como esse negócio de puxar o coleguinha para dar beijo. Isso é sexualidade, é a mesma coisa. A gente ensina crianças nesse esquema,
Também. E aí, então a gente vai formar adolescentes que vão evitar o suicídio, Belchior, como você falou, essa pandemia de suicídio que está global, entende? Então a gente vai evitar, por exemplo, porque a maioria dos suicídios, existe um estudo de Brasília, de mestrado, é um negócio de mestrado que o cara fez, e ele fez um levantamento do CVV, 80% das ideações suicidas estão relacionadas à inadequação de gênero e sexualidade, orientação sexual e gênero. Olha que loucura! Sim. E aí você vai e transforma essas crianças em alvos fáceis, tanto de adultos mal intencionados, quanto delas mesmas, quando elas são adultas, e não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com a frustração dos pais, por não ser aquilo que os pais idealizaram. Gera tudo. Então, assim, e a educação sobre sexualidade é imprescindível. Mas aí a gente tem um grande problema, que é o que o Vitor falou algumas vezes, que é essa coisa do conservadorismo, né? Dessa coisa cheia de juízo de valor que está rondando o nosso mundo. Isso está sendo natural no mundo inteiro. Isso começou já tem uma década e isso vai perdurar por mais uma década, né? Dentro dessas ondas progressistas e conservadoras que são naturais na humanidade. Mas o que a gente não pode é assim, deixar que esses discursos ganhem cada vez mais palanque. Mamadeira de piroca, kit gay, isso tudo. A gente tem que combater isso cada vez com mais energia. Entendeu? Não é deixar falar e achar que tudo bem, pode falar ali e achar que isso vai acontecer. Não vai. E tem empatia, né? E tem empatia, porque uma hora também vai acontecer com a Padrão, vai acontecer com a Rica. Porque tem até aquela história, né, que fala... Tem aquele poema que fala, né? Quando foram com os negros, eu não me importei. Afinal de contas, eu não sou negro. E aí vem, né? A pessoa chega, porque é isso. Sim. O espírito fascista é isso. Ele vai tirar a direita de todo mundo. Nem os alemães deixaram de morrer. Entende? No nazismo, os alemães morreram. Não foi só os judeus. Eu estive lá na Alemanha no início do ano. Fiquei até preso lá na pandemia. Fiquei 3 meses preso durante a pandemia, e eu tive a oportunidade de conviver com o pessoal e eles contaram, eles falaram assim, a maior vergonha que a gente carrega até hoje é de ter eleito isso e dado apoio para o Hitler, porque muitos acharam que ia estar salvo e a galera toda morreu, porque genocida não tem... Aqui, gente. Exatamente, genocida, filhote, sociopata, não tem mãe, não. Escolhe. Gente, é isso. Entendeu? Passou super rápido, nós já estamos finalizando. Nós vamos ter que fazer outro bate-papo, porque foi incrível, tem muito assunto para falar. Vou convidar vocês aí para a gente retomar esses assuntos, foi maravilhoso, né? Vocês são incríveis, com muito conhecimento, e acho que é isso que vale a vida, né? A vida é muito curta, e transmitir todo esse talento de vocês, acho que é um papel importante aí para que a gente contribua para a sociedade. Eu queria agora pedir as considerações finais com as redes sociais de cada um, começando pelo Belchior. Gente, eu basicamente uso mais Instagram mesmo, Belchior T, e no Facebook tá Belchior Torres, né? Para encerrar, eu queria também, enfim, enfatizar também essa questão ainda, né, da questão das políticas públicas de saúde que a gente tem, e aí atrelar até com um pouco da minha área de formação, né? E dialoga muito com essa questão da saúde mental e dessas questões e de casos que a gente debateu aqui, como prevenção ao suicídio, enfim. Que é a política de práticas integrativas complementares. Ela é uma política que já existe dentro do SUS desde 2006 e que, infelizmente, ela ainda não é tão difundida ou estabelecida a nível de município e a nível de estado. Inclusive, Goiânia tem um espaço que é referência a nível nacional, que eu até anotei o nome aqui, né, que é o Centro de Referência de Medicina Integrativa e Complementar, que começou em 1986, e na época tinha o nome de Hospital de Medicina Alternativa. Então já tem aí 36 anos, né, de experiência. E foi nesse hospital de Goiânia, de práticas integrativas, né, que a Ayurveda chegou no Brasil, né, que é esse modelo, né, essa racionalidade médica indiana, né, que é milenar, 3.000 anos. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas experiências e esses saberes tradicionais. Isso já é uma orientação também da Organização Mundial de Saúde desde os anos 70, que países possam adotar medidas de saberes tradicionais e possam incorporar isso dentro das suas políticas nacionais de saúde. O SUS legitimou isso através dessa Política Nacional de 2006, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas,
mas que infelizmente ainda não foi tão difundido no país. E eu vejo essa política como uma política que ela pode estar associada com a questão também do acompanhamento de pessoas vivendo com HIV. A questão, de repente, de tratar questões emocionais com florais de Bach, por exemplo, que é uma terapia regulamentada dentro do SUS, com a questão da massoterapia, da meditação, do reiki. Enfim, existem aí, dentro dessa política, 29 terapias regulamentadas a nível de SUS, né? E que a gente precisa se apropriar disso, ter acesso a isso, saber que isso é nosso, sabe? A gente precisa desenvolver outra política importante, que eu não vou me estender muito, porque a gente já debateu muito sobre esse tema dentro, né, de forma transversal, que é a política integral de saúde da população LGBT, que é uma política também muito importante, que existe estabelecida desde 2010. Eu acho que o João pode até dar uma reforçada com relação a isso, e que pode sim estar dialogando e sendo construída, né, junto tanto de palestras integrativas como também do acompanhamento de pessoas vivendo com HIV no país. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando e tendo essa troca com vocês. Eu até estava falando com o Cristiano antes, né, que o João é uma pessoa que normalmente é onde eu pego as minhas referências. Eu vou debater com esse cara, que eu fico acompanhando, é onde eu pego minhas informações. Que fofo! Então eu já acompanho há tempo. Inclusive, deixa pra lá, a gente conversa em off. Um beijo, tá, gente? Obrigado, Cristiano. Que bom, obrigado, querido. Neto, agora, depois dessa, né? Esse elogio. Que fofo! O fã. Que fofo. Então, meu nome é João Geraldo Neto nas redes sociais, né? Eu só uso o Facebook, @netinhos, com 2 T's e S no final, no Instagram, e tenho o Super Indetectável no YouTube. Então, eu estou nas redes sociais, é só procurar João Geraldo Neto, é o Super Indetectável. E se você vive com HIV, ou é um profissional de saúde, ou é uma pessoa afetada pelo HIV de alguma maneira, né? Pai, mãe, enfim, vive diretamente com pessoas com HIV, a gente tem a Rede Mundial também, que é a Rede Mundial de Pessoas que vivem e convivem com HIV, que é um grupo fechado no Facebook para fazer ajuda mútua dessas pessoas. Então, está super aberto, basta procurar por Rede Mundial no Facebook, e aí vocês solicita para a entrada. A gente é bem rigoroso para aceitar, só aceita a gente que realmente tem a ver com a situação. E é isso, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar podendo falar diretamente com o Belchior, de ter, né, o Vitor também, você, Cris. Muito obrigado a todos vocês. Estamos sempre juntos e juntos nessa luta, porque a luta é de todo mundo, né? Luta contra todas as desigualdades, a gente está junto. Pode me chamar que eu estou lá. E depois... Sim. Eita, só um minuto. Caiu. Okay. Não caiu não, Sim. A minha bateria que deu pau aqui. Mas se vocês quiserem falar mais sobre saúde LGBT, vamos fazer depois um sobre saúde LGBT. A gente pode fazer sobre política nacional de saúde LGBT, né? Eu acho agora que eu não vou largar vocês. Agora tamo junto. Sim, por favor. Mês que vem então, já, obrigado, gente. Seu lindo. Mês que vem. Mês que vem. Vitor. Tá escutando? Sim. Primeiro, Cris, eu quero agradecer a oportunidade, a parceria desde 2017, quando a gente se conheceu, assim que eu assumi o cargo lá na Prefeitura de Goiânia, que a gente ficou amigo, e o Digo, e todos os eventos que você promove, a gente ajuda um pouquinho, mas a gente tenta ajudar dentro da medida do possível. Os outros que ajudam, de verdade. Sim, pode falar. Só para falar assim, nas considerações finais, o que a gente faz nesse momento de um governo federal que é contra a vida, é anti-povo, é anti-ciência. A nossa luta é no município, a gente mora no município, a gente mora na cidade. Então, fale com o seu prefeito, fale com os vereadores. Assim que a gente assumiu aqui em Goiânia, tinha uma nuvem muito grande e escura em volta da Secretaria de Direitos Humanos, porque o prefeito faz parte de um partido mais conservador, que é o MDB, mas agora, modéstia à parte, eu acho que a gente fez um trabalho muito bonito em Goiânia, foi pouco, tem muito para fazer ainda, mas assim que eu assumi, eu coloquei a letra T como prioridade, eu coloquei a letra T como foco principal de políticas públicas, porque o G já tem muita visibilidade mal aproveitada. Então, não sei se eu vou continuar na prefeitura, mas se eu não continuar, que vocês continuem ocupando os espaços de poder, porque é a ocupação de espaço que garante representatividade. Então, assim, o Digo, ele é muito importante para Goiânia, não só na parte cultural, mas na parte de imposição. Nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa cidade,
E é isso, sabe? Ocupe o espaço para que vocês sejam lembrados e haja resistência. Para me achar nas redes sociais é fácil, é Victor Hipólito, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas, igual eu falei, se eu não estiver à frente da prefeitura, procure a Secretaria de Direitos Humanos, ela está lá para servir todos vocês. Somos empregados da população, e sim, somos empregados principalmente da população LGBT, porque é essa pauta que eu defendo na prefeitura e eu não abro mão. Isso mesmo, muito parabéns, realmente nos ajudou bastante, é uma pessoa bastante atuante no cargo, vamos brigar para você continuar lá, vamos juntar todo mundo, porque realmente são poucas pessoas que fazem diferença, né? Muitas vezes a pessoa que está ali naquele cargo é a pessoa que vende produtos de revistinha, nem tá, uma senhora, nem conhece nada de políticas, e realmente fez uma grande diferença, e eu espero que você continue, vamos brigar por isso, porque a gente precisa de gente aqui no Texas, no Brasil, né? Aqui é meio Texas, aqui é meio conservador, é muito difícil de lidar, não sei como é que é. Em Fortaleza, não sei se é um pouco mais aberto, mas a gente sofre bastante. E, assim, só quero agradecer, né? Foi maravilhoso esse encontro, a gente vai fazer mais, com certeza, tanto presencialmente no futuro, quanto aqui, que eu achei que a gente tem muito assunto para conversar. Quero agradecer a presença de todo mundo, do pastor Edson, que falou que a gente sofre muito com julgamentos e participou da conversa, o Ricardo Gomes, que é presidente da Câmara do Comércio LGBTI do Brasil, que também está aqui, falando que nós somos um quarteto fantástico de brancos barbudos, né? E muito obrigado. Só quero agradecer e compartilhem, né? Mandem aí, convide seus amigos para as próximas que nós vamos fazer. E todos são muito bem-vindos aqui para o DIGO, a gente falou sobre isso, a gente procura pessoas mesmo que querem trabalhar, porque é um projeto que se transformou, não é só um festival de cinema, é um festival de artes integradas, e a gente precisa dessa voz nesse momento. Então, o DIGO, ele acaba que a gente procura movimentar tudo isso, porque é muito necessário, e eu estou feliz de ter encontrado vocês, né? E que agora a gente vai manter essa luta juntos. E é isso, estou muito feliz, muito obrigado. Sigam aí o Digo Festival e vamos junto, vamos lutar junto contra todo esse mal que a gente vai vencer, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau. Tchau.